bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Mais um especial dos nossos 3 aninhos de programa. E hoje eu quero que você que está em casa fique com a gente até o final, porque ela vai contar tudo. Eu quero muito saber como ter mais saúde através da arquitetura, da neuroarquitetura. Eu estou muito curiosa, tem várias perguntas aqui, como sempre eu vou fazer todas, mas antes a nossa convidada que está aqui no nosso estúdio, entrando na casa de vocês, vai contar um pouquinho sobre ela. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Gi. Muito obrigada pelo convite. Muito gostoso estar aqui. E, bom, como que eu entrei nesse mundo da arquitetura, né? Foi uma história até engraçadinha, assim, porque eu venho de uma família simples, meus pais foram os primeiros a fazerem uma faculdade, né? Então, nunca tive muito essa referência de arquitetos na família. Mas um dia, naquela época de fazer vestibular, eu estava andando no shopping e tinha uma exposição de desenhos de arquitetura, assim. E aí deu um estalo para mim e desde então virou o foco da minha vida. E na faculdade eu fui encontrando como ajudar também as pessoas e o mundo através da arquitetura. Então, acabei indo por esse mundo aí sem querer, né? Seguindo um pouco também essa vertente dos meus pais, que uma é psicopedagoga e o outro é médico. Então, acabei indo para o mundo da saúde sem querer. Querendo auxiliar. Querendo auxiliar, querendo trazer melhoria para a vida das pessoas, né? Para a vida do nosso planeta. Eu trabalhei algum tempo com foco em sustentabilidade. A sustentabilidade continua fazendo parte, né, do meu trabalho, mas a gente acabou indo um pouco mais para o caminho aí das pessoas mesmo e focando nessa questão da saúde, né? Isso já veio um pouco também ali da área da sustentabilidade, mas hoje estou me especializando nessa área de neuroarquitetura. Perfeito. E, gente, quem está em casa, quem não quer saber como melhorar? Acho que todo mundo quer, até porque para onde no meio da pandemia pediram para a gente ir? Para casa. Vá para casa. Pois é. Então, por isso que sempre tem um tema aqui para ajudar quem está em casa. E a primeira coisa que eu quero perguntar para a Lu, o que é isso, Lu, neuroarquitetura? Pois é. É uma palavra que parece meio, né, difícil, mas na verdade nada mais é do que esse campo da neurociência aplicado à arquitetura, né? Então a gente tem tido muito conhecimento novo sobre a neurociência, que é o estudo do nosso cérebro, o estudo do nosso comportamento, das nossas emoções, é entender realmente como é o funcionamento do nosso corpo. E isso está cada vez mais avançado, né, com a tecnologia, com essas medições que os cientistas fazem no nosso corpo. E aí agora a gente está começando a entender quais são os impactos dos ambientes construídos na nossa saúde, né? Então, na nossa saúde, no nosso comportamento, nas nossas emoções. Então, basicamente, a neuroarquitetura ela é uma abordagem da arquitetura para trazer bem-estar e saúde para as pessoas. É basicamente isso. Perfeito. Cezinha tem muitas fotos. Cezinha já vai colocar para a gente, porque nada melhor do que ver. Olha que lindo. Conta para a gente. Com certeza. Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que qualquer foto de projetos nossos vão falar muito, é sobre a essência de cada cliente, né? Então, eu acho que é muito legal trazer isso. Quando a gente fala sobre neuroarquitetura, a gente tem que falar sobre qual é o usuário, quem é a pessoa que está por trás daquele projeto, né? Então, a gente fala que não existe padrão, né? O padrão é aquele usuário, é aquela pessoa. Então, se eu estou fazendo um projeto para você, eu preciso entender você
para conseguir te trazer o melhor projeto, para te trazer o melhor ambiente, aquele que vai te gerar mais bem-estar e mais saúde. Então, nossos projetos, eles falam muito com os nossos clientes, né? Geralmente, não só essas questões estéticas, mas também a gente tenta entender, se aprofundar na etapa de briefing, em questões culturais, sociais. Então, como é que foi a infância dessa pessoa? Quais cores que fazem sentido para ela? É muito interessante essa questão das cores, porque a gente tem essa sensação, essa percepção de que existe a cor boa e a cor ruim. E em termos, a neuroarquitetura está entendendo que existem algumas cores que vão trazer tranquilidade, existem cores que vão trazer agitação, mas tudo isso é muito importante da gente entender o para quem, né? Então, eu acho que os nossos projetos, eles refletem muito isso. E aí, olhando para essa imagem, né, uma das coisas que a gente precisa trazer muito para os ambientes, a neuroarquitetura traz muito sobre isso, é a iluminação natural, é o contato com o exterior, né? Então, a vista exterior, ela é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida, né? Tem muitos estudos já que mostraram uma diferença significativa, por exemplo, em penitenciárias, em ambientes de saúde, né, que são ambientes mais drásticos, que a gente consegue visualizar mais, então de melhora significativa de pacientes de pós-cirúrgico ou até diminuição do estresse pré-cirúrgico através desse contato visual com o exterior, né? Então, vistas externas agradáveis proporcionam um melhor bem-estar. E a gente pode ir mais longe, né? Aliás, a gente não precisa ir tão longe. A gente pode usar isso na decoração. Então, a gente trazer, por exemplo, um quadro com uma referência de uma vista externa, de um campo, de mar, referências de natureza, vão trazer também bem-estar pra gente, né? E aí, nos nossos projetos, a gente tenta trazer bastante elementos naturais, que são elementos que comprovadamente também vão trazer aconchego, bem-estar. A gente tende a se sentir mais positivos dentro de ambientes que tenham elementos naturais. Então, a madeira, por exemplo, é um elemento que a gente traz muito para os nossos projetos, não pode faltar, né? A madeira, cores que remetem também a elementos naturais, cores mais terrosas, então a gente gosta muito disso também. E são elementos que fazem muita diferença na vivência das pessoas. Olha, tem uma dica aí que eu já amei, porque às vezes a gente fica se perguntando, né? Aqui não bate sol, aqui não tá arejado, da onde que eu vou tirar a natureza? Você falou um quadro. Um quadro. Amei a ideia. Um quadro. Amei. Amei. É como se, eles falam, né? Os cientistas falam que é como se fosse quando a gente está assistindo um filme, né? Nossa sensação do corpo, nossas percepções, o nosso corpo está entendendo que aquilo é realidade, né? Na verdade é ficção, mas o nosso corpo, ele recebe como se fosse realidade. Então, um quadro de um elemento natural, de uma foto de natureza, vai atuar da mesma forma. A gente não vai ter a mesma sensação se a gente tivesse realmente um jardim vertical, mas aquilo vai também funcionar no nosso corpo para nos trazer bem-estar. E tem uma pergunta para a Lu, que eu acho que não é uma pergunta só minha, é curiosidade geral. Quem tá, Lu, à beira de um estresse, eu vou surtar, como é que essa pessoa chega em casa e encontra paz? Conta pra gente, que essa é fácil, né? Que pergunta complexa. Que complexo. Conta pra gente, como que a gente pode ajudar quem tá em casa, Lu? Olha, a gente tem um segredinho aí que eu acho que é uma pitada que não vai fazer mal a ninguém, aliás. A ciência já está comprovando que faz muito bem, que é a natureza, né? Então,
a gente trazer a natureza para dentro de casa, trazer plantas, e sejam elas plantas vivas ou plantas que sejam, né, plantas fakes, sem problemas. Qualquer planta vai ativar a nossa relação com essa natureza. E estudos já comprovam que essa relação ela é benéfica para a gente, reduzindo o estresse, baixando os níveis de cortisol no nosso sangue, que é o hormônio relacionado ao estresse, reduzindo a pressão sanguínea, reduzindo frequência cardíaca. Então, realmente, a natureza, o contato com a natureza é uma coisa que faz muita diferença na nossa saúde física e mental. Então, essa é uma dica de ouro, né? E não é só nas plantas, não, que a gente consegue encontrar isso. Realmente, nessa ideia de trazer texturas, trazer elementos, fibras naturais, em tudo isso a gente acaba se beneficiando um pouquinho. Lu, bichinhos, o que você acha? Bichinhos também fazem muita diferença. Fazem muita diferença. Existe um estudo por trás, né, dessa ideia da natureza, do nosso contato com a natureza, que se chama design biofílico. Basicamente, o design biofílico ele vai falar sobre esse amor inerente que o ser humano sente pela natureza. É uma coisa que é inerente, é primitivo da gente, porque isso foi registrado lá no nosso cérebro ancestral. Ali, quando a gente estava formando o nosso cérebro, a gente tinha essa conexão muito forte. E a gente tinha uma conexão muito forte com os animais também. Então, eu até li esses dias uma matéria que falava sobre essa relação com os animais, que isso não é uma coisa da sociedade contemporânea, não. Essa matéria dizia que o primeiro encontro dessa relação com os animais, do ser humano com os animais, foi 12 mil anos atrás. Eles encontraram um fóssil de uma mulher que estava no seu caixão ali, foi velada, abraçada com um cão, um lobo, não se sabe dizer exatamente o que era, mas era já essa relação tão próxima que nos gera bem-estar. É comprovado. Nossa, e você está falando com tanta, assim, propriedade disso. E o que mais eu notei que você falou que me chamou muita atenção, conexão. Conexão. Isso que você disse, Lu, é a verdade. Às vezes a gente está num mundo estressado, as pessoas estão ansiosas, porque elas não estão olhando mais para aquilo que fazia tão bem no passado. Sim. E a conexão com a natureza, com os bichinhos, com as pessoas, né? Eu acho que isso também pode contribuir muito, essa interação social. A interação social, a gente voltou, mas ainda não tá 100%, né? E tem muita gente ainda que tá trabalhando no home office. Sim. E a gente acaba ficando muito ali sem encontrar ninguém. Isso faz uma diferença enorme na nossa saúde mental também, viu? Eu percebo, porque outro dia até li no Instagram, né? Tomar café com o melhor amigo, uma melhor amiga... Não tem preço, né? Que delícia, não tem preço, né? Não tem preço. E a gente foi ficando cada vez mais, distante, principalmente né? Nessas grandes cidades, né? Que Sim, é tão difícil fazer as coisas, encontrar as pessoas. Verdade. Cezinha, coloca mais fotos para nós estamos nós duas aqui aquecidas, querendo falar tudo. Coloca os projetos para nós, por favor. Olha que gracinha. Ai, que legal. Esse quarto de bebês foi um quarto que a gente fez para 2 gêmeas. E a gente pensou um pouco sobre essa ideia de trazer ali em cada parede uma referência diferente. Então, a gente traz leveza, cores leves. Para um quarto de bebê, a gente não pode estimular demais, mas ao mesmo tempo a gente precisa também trazer estímulos, porque os estímulos vão ser o que vão fazer o desenvolvimento do cérebro do bebê acontecer de forma mais adequada. Então, esse quarto a gente trouxe um pouquinho disso. Esse é um home office nesse mesmo apartamento, trazendo aí a importância, né, dos espaços de home office
a gente organizar os espaços de home office. Então, minimamente, a gente ter um espaço organizado e um espaço definido como o espaço de trabalho, né? Então, essa coisa do home office, da gente sair trabalhando em qualquer lugar da casa, isso não é muito legal pra gente, porque a gente não se sente com propriedade daquele espaço de trabalho, que é um lugar de pertencimento. Então, a nossa mente, ela precisa daquele espaço definido, com as nossas coisas organizadas. Isso é uma dica também bem legal para quem está em casa. Nossa, eu amei essa dica, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou trabalhar aqui na cozinha. Pois é. Aí tá sentindo o cheirinho da carne. Aí vai trabalhar no quarto, vê a cama, quer dormir. Eu acho que essa é a melhor coisa que tem realmente, é ter um ambiente, né? O ideal, se você conseguir um ambiente separado, de preferência, não no quarto, porque o quarto é o lugar da gente dormir. Isso. E o trabalho precisa ser separado disso. Mas, se não tiver jeito, tiver que ser no quarto, a gente já projetou bastante home office no quarto, que seja um ambiente bem delimitado também. Perfeito. Essa foto é onde eu quero morar. Olha isso, gente, que delícia. Esse é o exemplo máximo do design biofílico, né? É realmente um ambiente projetado para ser um ambiente de restauração. É um ambiente restaurador, né? Então, é um espaço ali para relaxamento, para renovar as energias. Nossa, que delícia essa balança, essa rede. Ai, que lindo. Esses clientes queriam muito uma rede e a gente não tinha paredes, né? Para colocar essa rede dos dois lados. E aí a gente acabou utilizando um recurso que é super interessante, foi a primeira vez que a gente usou, que é de colocar um suporte suspenso no forro e conseguimos colocar essa rede aí. E esses clientes também gostam de muitas plantas, então a gente conseguiu se conectar. Olha, facilmente. São meus amigos, eu adoro também. Eu gosto demais também, minha casa é super urban jungle também. Que graça que ficou esse espaço. Essa é a varanda garden aí. A gente aproveitou esse armário, fizemos uma restauração nele. Também é um armário que vem de memória afetiva dos clientes, então também é legal a gente se atentar a isso, né? Às vezes a gente chega para fazer um projeto e quer simplesmente deixar tudo novo, mas espera, vamos parar, entender o que faz sentido, o que não faz. A gente faz muito essa ponderação na hora de desenvolver nossos projetos. Ai, chonei. Olha, ai. E a gente gosta muito de usar cores, né? Então, lindo. Esse projeto é um dos projetos que eu digo assim, que é mais a nossa cara, é um projeto super atual, que a gente teve essa possibilidade também, né? A gente faz o projeto pro cliente, né? É muito personalizado para a essência de cada cliente. Então, quando o cliente não gosta tanto de cores, a gente acaba não usando muito. A gente vai ali com calma, mas nesse projeto especificamente, os clientes gostavam bastante de usar cores também, e aí a gente acabou se empolgando bastante no uso das cores aí. E essa é uma pintura que a gente fez à mão também. Olha que lindo que ficou esse espaço. Remetendo ali as ondas, né? Então a gente vai trazendo essas referências naturais em pontos diferentes aí. Trouxemos esse suporte suspenso em cima da ilha. Essa bancada é uma bancada de granilite que a gente conseguiu, junto com a empresa que fabrica, trazer alguns materiais reciclados para esse granilite. Então, ele foi feito com granilhas de vidro reciclado. Ficou maravilhosa essa bancada. A forma como você pintou as portas, eu amei. Então, e isso é uma estratégia que é uma estratégia super fácil, né, da gente transformar um espaço e deixar integrado, né? A gente cria esse efeito de bloco, né, com essa ideia da parede amarela integrada aí com a porta. E é um recurso super fácil de todo mundo adotar, né? Eu entrando aí, eu só imagino alegria.
É verdade. Esse é o sentimento que me dá. Esse é um espaço que realmente, depois que a gente concluiu essa obra e colocou todos os quadros, é um lugar que não dá vontade de sair mesmo. E os clientes trouxeram muito feedback positivo também. Essa é uma casa que a gente fez o projeto também junto com a obra acontecendo. A gente fez só o projeto de interiores, mas tivemos a possibilidade de trazer bastante madeira para as paredes mesmo, né? É algo que nem sempre a gente consegue fazer, porque a gente foca muito também na questão de viabilidade financeira, né? Mas nesse a gente conseguiu se empolgar bastante nas paredes com madeirado, trazer essa vibe do frejó, que a gente gosta muito. Te agradeço. Parceria da Madeu, já te agradeço Não bastante. A gente adora usar madeira, então a gente é super parceiro mesmo. E essa casa é uma casa que de todos os lados também a gente tem essa conexão visual com a natureza. É uma casa que ela fica em Atibaia, ali dá pra ver bem ali naquele hallzinho. A gente consegue fazer essa conexão muito fácil, né? Então a gente até não precisou trazer tantos elementos de plantas internas, mas sempre um pouquinho ali a gente acaba trazendo, porque não é só estética, né? Realmente faz muita diferença. E aí você vê, nos quadros, né, a gente sempre busca trazer essa referência. Nesse caso, a cliente era uma cliente que ela é de Maceió. Então a gente trouxe muito essa referência das dunas, da areia, né? A gente busca muito entender qual que é essa origem dos clientes para trazer referências visuais também na casa, né? A pessoa precisa se conectar com a casa dela. Essa é a coisa mais importante, que acho que fica de mensagem, né? É realmente a gente ter essa conexão com a nossa casa. Olha essa, que diferente, Lu, conta. Essa é a área gourmet aí dessa mesma casa. Essa cliente tem uma particularidade que ela gostava muito de marrom. E quando a gente foi fazer o neurobriefing, né? Eu chamo a etapa de briefing de neurobriefing porque a gente faz essa entrevista de uma forma neuroconsciente, né? E aí a gente sempre pergunta sobre as cores e uma cor que nunca aparece é o marrom, né? É muito difícil as pessoas gostarem de marrom ser a cor. E essa cliente, ela trouxe a cor marrom, os tons de bege, assim, como cores favoritas. Então a gente falou, essa é a hora da gente usar uma bancada inteira marrom. E aí a gente trouxe essa pedra, né, que é um marrom absoluto, que eu acho que traz uma super conexão também. O marrom, ele, na verdade, é uma cor subjugada, né? Sim. Porque muitas pessoas não gostam, mas ela tá em todas as texturas de madeira, elas têm uma nuance de marrom. E essa casa maravilhosa, é uma casa que a gente fez a reforma aqui em São Paulo, uma baita de uma reforma, virou um outro lugar e já é uma vibe mais clean. A gente trouxe muitos elementos naturais também, mas cores um pouco mais brandas, né? Esses clientes já gostavam mais das cores, mais nos elementos de mobiliário. E aí a gente trouxe muitos elementos que remetem a essa questão da natureza, né? Olha, eu aprendi, gente. Olha, se deixar, a pessoa vai aqui. Assim, nossa, foi muito importante, porque, por exemplo, a forma como você falou do cortisol, você deixar ali aquela planta, aquele ambiente alegre, o quanto isso faz bem para cá, para a saúde, para a cabeça. Fora a qualidade do ar, que eu nem citei, mas que também é uma super melhoria. E sempre a gente está homenageando você como nossa profissional. Seja muito bem-vinda sempre ao nosso estúdio. Muito obrigada. Obrigada por todo o seu estudo, por toda a sua dedicação. Eu tenho certeza absoluta que ajudou muito quem está em casa. Tomara, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho. E você que está em casa, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa nossa temporada
com vários temas especiais dos nossos 3 aninhos e nós iremos continuar sempre com uma novidade, sempre com um convidado aqui muito especial. Quero agradecer a todos do fundo do meu coração e mandar assim, ó, um beijão e até a próxima.